Oi, pessoal. Vamos continuar a falar da Ilíada e da Odisseia usando o livro da Jacqueline de Romilly. Ela comenta a Ilíada mostrando como ela é o desenvolvimento de Aquiles, o desenvolvimento da cólera de Aquiles, que foi despertada pela perdição do Agamenon. Ele se retirou da luta ao lado dos aqueus e pediu para que a mãe intercedesse junto a Zeus, né, para que o pai dos deuses e dos homens fizessem os aqueus começarem a perder a guerra e a honrá-lo, né? Você vê inicialmente os aqueus tendo bom desempenho, se sobressaindo perante os troianos. Depois você vai ver os troianos se sentindo mais à vontade fora da sua muralha, se aproximando das naus aqueias, começam até a incendiá-las, né? A história tem... os sucessos mudam, né, de lado, mas o fio condutor permanece o mesmo. A história ela tem momentos em que os aqueus se sobressaem, momentos em que os troianos se sobressaem, mas o fio condutor é o da cólera de Aquiles, né? Enquanto ele não volta a lutar, ou do canto 1 ao canto 9, tem um espaço em que ele não aparece. E nós ficamos esperando que ele volte e lute e vire o jogo a favor dos aqueus, né? Quando o incêndio iniciado nas naus aqueias, Patroclo sente compaixão pelos aqueus e pede a Aquiles que o deixe lutar, né, usando as armas dele para intimidar os troianos, afastar os troianos. E ele afasta os troianos. Ele faz importantes mortes, só que ele vai além do que ele deveria, né? Ele se aproxima do muro troiano, né? Ele ultrapassa o destino dele. Não era o destino dele adentrar a cidadela de Troia, a cidade de Troia. Por isso ele é morto, né? Ele é parado pelos deuses. A cada grande decisão dos heróis, você tem uma reafirmação dos desígnios de Zeus, né? Que são honrar Aquiles e a vitória dos aqueus, né? A história vai levando a isso. No caso do Aquiles, a tragicidade, o desenrolar trágico dos acontecimentos são isso. Ele perde o melhor amigo dele, o grande amor da vida dele. E aí você tem uma mudança da cólera dele, né? Quando eu li, sempre quando eu penso sobre a cólera do Aquiles e o que ele
a cólera que ele tem despertada pela desonra de Agamenon e também a cólera, a fúria que ele tem, né, a partir da morte de Patroclo, eu penso se é a mesma cólera nos dois casos, uma cólera contínua, ou se a cólera ele tinha com Agamenon, contra Agamenon, né? Mas, por causa de Agamenon, melhor. E depois ele vai sentir uma outra coisa com a morte de Patroclo. O texto da Roma ele é o primeiro que diz que é uma nova cólera. A primeira, a cólera despertada por Agamenon, ela buscava a restauração da glória perdida. Era uma cólera orgulhosa. Agora, a cólera que haverá a partir da morte de Patroclo, ela vai ser uma baseada no ódio, baseada na mágoa, na tristeza. E a primeira cólera, ela objetivava vencer a guerra, né? Realizar grandes feitos e favorecer os aqueus a vencerem, ser decisivo na vitória aqueia. Agora, o objetivo de Aquiles, depois da morte de Patroclo, vai ser a morte de Heitor, a morte do assassino do Patroclo. Vai ser, então ele vai passar a ter uma vingança dirigida, né? E o Aquiles está se aproximando do desfecho dele, porque o que ele faz é um crescer de ferocidade, de violência, mas também um aproximar-se da morte e da glória que ele almeja, né? Pegando pelo André Malta, que nós também estamos usando em outros vídeos, né? Zeus vai cumprir a promessa que fez a Tétis. Ele vai honrar Aquiles, mas vai honrar Aquiles de uma forma que Aquiles não gostaria de ser honrado. Ele vai fazer uma honraria desonrosa para Aquiles. Como assim? Porque Aquiles ele teria sido honrado se ele tivesse aceitado as súplicas da embaixada dos aqueus e os presentes que Agamenon lhe oferecia naquele momento, para restaurar a honra dele e para que ele voltasse a lutar ao lado dos amigos, né? Como ele vai recusar esse pedido, ele vai tratar de forma vil os amigos, ele vai se tornar alguém não nobre, ele desvalorizou a nobreza, né? Porque ele entendia que a nobreza era uma coisa que só Zeus poderia dar para ele, nenhum homem poderia dar para ele mais. Ele desacreditou da nobreza do herói. Ele está no âmbito da desonra, porque ele desvalorizou a honra. Ele perdeu a chance de aceitar honrosamente a distinção, né, que Agamenon lhe oferecia. Então ele entrou para o âmbito da desonra. E isso vai fazer com que ele ofereça, sem perceber, o Patroclo para o sacrifício, né? E o Patroclo vai ser sacrificado e Aquiles vai ter uma reação
de fúria desonrosa até o final da história, até o canto 24. A reação daqueles vai ser desonrosa porque vai ser ele vai querer lançar-se à vingança a qualquer custo e imediatamente, sem concessões. Ele não para nem para alimentar-se, né? No momento em que o Agamenon quer alimentar os exércitos, aqui ele só pensa em matar Heitor. Então ele vai ser honrado, mas a honra dele vai ser desonrosa. Vai ser honrado porque vai matar Heitor, mas vai ser desonroso o ser feito dele porque a forma como ele fez foi selvagem, e porque ele fez isso porque ele se tornou desonrado por não ter aceito os pedidos dos amigos dele. Aqui, Zeus cumpriu o que promete, né? Ele prometeu que iria honrá-lo, mas essa honra que o Aquiles recebe dele na verdade, uma desonra. A Romilly, comentando agora a Odisseia, ela vai falar que esse texto traz uma porção de histórias tradicionais de viajantes. Tem um passeio por lugares e seres fantásticos. Os gigantes, os cíclopes, uma bruxa, uma deusa muito linda e imortal, portanto, né? Sereias, os monstros marinhos, Scylla e a Caríbdes. O Odisseu que é a linha mestra da Odisseia, é o retorno dele para casa. Ele vai passar por esses lugares fora do âmbito da humanidade, né? Mas ele vai ter desde quando chegou visitou Circe, a feiticeira, que inicialmente queria transformá-lo no animal, né, como fez com os amigos dele, mas depois ela viu que ele estava imune ao veneno dela. Ela se interessou por ele, né? E ele ficou 1 ano com ela. Ela se tornou amistosa para com ele, né? E depois ele vai ser acolhido melhor ainda, sem nenhuma animosidade inicial, sem nenhum perigo, por Calypso, que é uma mulher linda, que mora num lugar muito lindo também, que vai querer tê-lo como marido. E vai ficar com ele 7 anos, né? E ele sai por uma intervenção de Zeus, que manda Hermes falar com Calypso. Quando a história começa a abordar Odisseu, tem uma assembleia dos deuses, e Zeus manda Hermes, assim como quando a história começa com Telêmaco, tem uma assembleia dos deuses, e Atena fala que Zeus tem que se preocupar com Telêmaco e Odisseu, e a própria Atena vai intervir sobre Telêmaco, né, animando para buscar o pai. Aí a Calypso recebe Hermes e ele escuta a vontade de Zeus e libera Odisseu, que continua sua viagem e vai parar
na terra dos feácios, né? Vai ser recebido inicialmente pela Náusica, uma mortal, uma moça linda também, que também vai querer tê-lo como marido. 3 vezes o Odisseu vai ser alvo do interesse, vão querer ser, vai ter 3 pretendentes à mulher. E ele se despede, e ele, quando ele está nos Feácios, aí que ele vai contar tudo que ele viveu antes de chegar na Calypso, que é onde onde nós leitores o pegamos, né? Acho que no canto 5, se não me engano. De Calypso em diante. Calypso, os Feácios, né? E dos Feácios ele vai voltar direto para Ítaca. Mas lá para os Feácios ele diz o que ele passou antes de chegar na Calypso. E quando ele conta a própria história para os Feácios, para o rei Alcino, Homero está deixando que o seu herói seja o Aedo, né? Tem a responsabilidade de ser o Aedo. Tem um jogo de temporalidade na Odisseia que não destrói, que mantém a integridade do texto como um todo, porque tem a linha mestra é a aventura do Odisseu. O jogo de temporalidades é que nós chegamos ao Odisseu a partir de um ponto, mas logo ele vai contar algo porque ele passou bem antes, né? Até chegar de novo naquele ponto. Enquanto o Homero, ele contou a partir de Telêmaco, né? As coisas porque Telêmaco passou, que coincidem com a estadia a telemaquia, né? Coincidiu com a estadia de Odisseu com a Calypso, mas o Homero está contando apenas de Telêmaco, e quando a telemaquia acaba, nos encontramos com Odisseu, que vai começar a se movimentar aos nossos olhos. O jogo de temporalidade é que o Homero começa a contar de Calypso em diante. Mas o que Homero vai contar pela boca do Odisseu pega acontecimentos bem anteriores, desde a saída de Troia. Né? E quando o Odisseu terminar a sua narrativa, ele vai reencontrar o Homero, que está como que um ouvinte dele junto aos Feácios. Né? E aí o Homero vai contar dali por diante, vai retomar a história. Depois que o Odisseu fez o trabalho de contar desde a saída dele de Troia. E o Odisseu vai voltar para Ítaca e nós vamos passar uma boa quantidade de cantos esperando que ele reassuma o lugar de rei, que ele se revele à rainha, ao filho dele, ao pai dele. Mas nós vamos ver uma longa preparação para isso, em que ele vai ser disfarçado por Atena de mendigo, ele vai ser atacado por um outro mendigo, ele vai ser insultado pelos pretendentes da Penélope. Ele vai contar histórias falsas sobre si, vai inventar um outro nome, histórias falsas sobre si. Ele vai contar para o Eumeu, vai contar para a própria Penélope, para o pai dele, né? O Laertes. Até que, no final, ele se revela para a Penélope.
que é a mulher que ele, a mulher que ele queria. Ele não queria Circe, não queria Calypso, não queria Náusica. Ele queria Penélope, que não era jovem como as outras mulheres, mas era a mulher que ele ia torná-lo quem ele é, né? É, Ilíada e Odisseia são poemas longos, com situações muito diversas. Cada um deles tem situações muito diversas, mas eles têm uma integridade que é garantida pelo desenvolvimento do herói de cada um desses poemas, né? Do Aquiles, do Odisseu. E uma coisa que a gente pode reparar sobre esses heróis é quando você, antes de você ler a Ilíada, você imagina que ele vai ter apenas cenas de violência, ou que ele vai poder, melhor, ele vai poder realizar a violência dele de forma plena. Só que ele, quando ele pode fazer isso, ele perdeu aquilo que ele mais amava, né? E ele virou as costas para os amigos dele. Ele faz exerce sua violência sozinho, enquanto que os heróis, eles fazem suas ações com os amigos e com os deuses. Aqueles não, aqueles está sozinho em relação aos homens e está lutando contra deuses, né? É ajudado por Hermes, que faz as armas dele, que segura o rio, que o enfrenta, quase o afoga, mas as ações dele não são empurradas por nenhum deus. Ele está desacompanhado dos deuses. Então, se por um lado você vê a cólera de Aquiles, mas você vê também alguém que perdeu tudo, né? Alguém que não tem a honra, né? Ele não é um herói ele não é celebrado como a gente poderia imaginar a princípio, né? E o Odisseu, ele é um multissofredor. Antes de ler Odisseia, nós ficamos sabendo que ele é multiastuto, e vemos isso desde do início, né? Dos primeiros versos, assim como também a cólera de Aquiles é cantada nos primeiros versos da Ilíada. Nos primeiros da Odisseia, canta-se a multiastúcia, né, do Odisseu. Então você acha que ele vai se dar bem, ele vai sair de situações difíceis, e realmente ele sai de situações muito difíceis, mas ele sofre muito também, ele passa por dificuldades enormes. Veja no canto, quando ele sai da ilha da Calypso e o Poseidon o pega e destrói a jangada dele, né, em pleno mar, e o quase o afoga. Ele
ele é um boneco jogado no mar, né? Ao gosto de Poseidon. Poseidon não quer matá-lo, mas quer fazê-lo correr um grande perigo. Ele é um boneco na mão do Poseidon, né? E assim que finalmente está na água, que a jangada está totalmente destruída, o Poseidon se dá por satisfeito e se afasta, aí a Atena pode intervir, mandando um vento que faz com que a onda venha que seja criada uma onda que empurre Odisseu para a primeira ilha, à frente. O Odisseu, então, ele tem a presença de espírito, ele tem a astúcia de saber como encontrar um, um lugar para aportar, para entrar na ilha, para escapar dos paredões, né, contra os quais as ondas se chocam. Ele encontra uma entrada na ilha segura. Então você vê que ele vai entre o estar totalmente entregue e o ser astucioso e buscar e encontrar uma saída para resolver um problema, né? Eu estou falando então que esses heróis, o Aquiles e o Odisseu, não têm eles não são uma coisa só, eles não têm eles são uma unidade de coisas díspares, né? Uma honra desonrosa ou uma cólera ferida e uma astúcia na qual se está entregue. Então é isso, é o comentário de hoje. Obrigado.